Olá, Papo de Mãe que Ora, rolando no pedaço aqui. E nosso assunto hoje vai ser pais e filhos. Mas não numa época qualquer, mas na velhice. Sabe que isso é um tema que chegou na minha porta? Porque a minha avó sempre morou conosco, mas ela era tão integrada à relação nossa. Por quê? Porque ela cuidou da gente quando era pequena. As coisas boas, eu sou mãe que ora, porque eu aprendi com ela a orar, ia para a missa. E ela tinha uma coisa que minha mãe estava tão ainda preocupada em viver e que ela já não estava. Olhava, cuidava da gente, mas com a imagem da avó, cabelinho branco, da roupinha bem arrumada. Aquele sapatinho de margarida. Gente, a minha avó foi linda, linda, uma das mulheres mais bonitas que eu já vi. E eu aprendi com ela a levantar de cabelo e cara arrumada. Eu nunca levanto sem batom. Tia Ângela, minha avó, foi um exemplo. Sua avó é? Inclusive me ensinou o creme que eu uso. Meu pai fez um vídeo da minha avó com 100 anos. Minha avó viveu 100 anos, tia. Ela acordava às 5 horas da manhã, ela não deixava ninguém ver ela sem maquiagem. Então, com 100 anos, com a mãozinha trêmula, ela estava lá passando o creminho dela, a mistura que ela tinha, e fazendo delineador no olho. E falou assim, olha que vocês duas, que ele fala que a gente é meio desmazelada, assim, com o rosto, Cuidado. né? Eu quero que vocês guardem esse vídeo da sua avó nessa conduta. E isso é importante, por quê? Porque a gente pôde aprender com os mais velhos, a cuidar dos mais velhos. Só que a época atual, ela é diferente. Não é verdade? A correria que a gente leva, o dia a dia, a quantidade de trabalho. E eu fui pega nessa onda. Porque minha mãe tem, não posso falar a idade, mas acima de 90, né? Mas se você perguntar, ela só tem 70. E aí começam a acontecer as situações da vida. E foi muito interessante porque eu e meus irmãos tivemos que reorganizar a nossa vida para poder cuidar dela. Sendo que ela é super lúcida, ela dá dinheiro pra gente comprar, ela conta os centavos para ver se a gente deu o troco correto. Ela sabe a conta de luz, ela sabe os inquilinos dela. E tem uma coisa que a gente morre de rir, né? Porque a mãe da Cris, que chama Vânia, e a Eliane são as minhas duas melhores amigas, né? E outro dia a Eliane estava contando que foi levá-la para uma mesa, levando para as pessoas mais velhas. Ela falou, não, que ela não, ela queria ficar conosco, assim, que é a turma mais nova, né? Então, ela é uma pessoa super viva, mas as limitações da idade aparecem. Alguém tem que fazer supermercado, alguém tem que levá-la no banco. E aí, isso trouxe uma reflexão para mim. Porque eu fui criada com avós, então eu sei que eu tenho, vou dizer uma palavra pesada, obrigação de honrar pai e mãe. E como obrigação, eu tenho que abrir mão das minhas agendas para fazer o que precisa. Mas deixou uma interrogação, porque eu não ensinei isso para os meus filhos. E aí, uma coisa que eu tenho começado a pensar, como é que vai ser a minha velhice? E é verdade, isso que você está falando é um problema aí atual, né? A visão que a gente tem assim ampla de toda essa situação, antigamente, né, eram muitos irmãos, famílias numerosas, então cuidavam, né? Os pais mais velhos ficavam com um, depois ficavam com outro, e hoje as pessoas olham, os pais olham mais para os filhos, e a família é muito reduzida, né? São poucos filhos. São poucos filhos, mas o olhar para o filho esquece dos mais velhos, dos pais. Esse é um grande problema que a gente tem, né? Por exemplo, eu vejo até minha avó que teve que vender sua casa um tempo atrás, aí foi morar na casa de um filho, não se adaptou, foi morar na casa do meu pai, né? Com todo o carinho que teve lá, mas também não se adaptou porque quer a casa dela, É o canto, né? Quer o canto dela. Então, assim, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? E essa correria do dia a dia, às vezes não tem tempo
suprir ali também as necessidades dos idosos, né? As necessidades, assim, de cuidado mesmo, de atenção, de remédio, às vezes, de uma caminhada, de uma fisioterapia. De uma conversa, de uma um carinho, conversa, um que nós estamos num almoço. mundo muito impaciente, muito sem diálogo, e eles precisam desse acolhimento que não está tendo. Então, é uma situação, assim, muito delicada nos tempos de hoje, né? E é interessante porque, por exemplo, eu falo, mãe, vão morar comigo, porque se morasse comigo era muito mais fácil, mesmo sabendo que muda toda a sua rotina, né? Ela não quer morar com a gente. Aí, por exemplo, a cuidadora não vai. Aí ela dorme sozinha. Aí eu fico sabendo, falo, olha, eu vou ser presa. Porque se alguém souber que só está dormindo sozinha, eu vou me denunciar, porque cai ali e morre. Só que a cabeça é lúcida e o corpo não dá conta. Então, isso é importante porque nós, como filhos, precisamos ter um olhar e entender. Então, eu preciso entender que ela tem o canto dela e quem vai ter que abrir mão nesse momento sou eu. Mas a pergunta é, e a próxima geração? Será que vai abrir? E aí a gente já tomou uma decisão. A minha geração vai abrir um asilo coletivo. A geração de vocês vão abrir o quê? Eu falei que eu queria um condomínio amigável. Mas é engraçado, tia, esse tema é um tema bem polêmico, né? E você falando aí, como é difícil a gente ver nossos pais envelhecer. É muito difícil para a gente, filho, ver o pai envelhecer. Dói. Você sabe por quê? Porque a gente deixa de ter a âncora para se tornar âncora. E é uma maturidade que nós temos que ter para isso, tia. Porque não é fácil. Você tem uma pessoa muito forte, principalmente quem tem pai e mãe forte, como foi o meu caso, que foram muito fortes dentro da minha vida. Você vê eles envelhecendo, dá uma dor no coração e a gente tem que aprender a respeitar o envelhecimento dos pais. Saber respeitar, amar, dedicar tempo, ter paciência, tentar procurar, ter mais encontros, estar mais perto. Para sabe o que, tia? Para quando acontecer qualquer coisa, você ter a consciência tranquila. E é importante isso até para a gente ensinar para os filhos, porque começa a falar repetido, né? A mesma coisa, esquecer. Olha, eu chego lá em casa, a mãe me conta os problemas da vizinhança toda. E na realidade, na minha cabeça, é assim, o que eu tenho a ver com isso? Né? Essa seria a minha reação natural. O que eu tenho a ver? Eu não vou resolver isso, eu não quero saber disso, né? E a gente ter que trabalhar isso, eu confesso para vocês que tem sido um momento difícil. Mas a gente tem que agradecer, né? Porque só terá pais idosos aqueles que os pais não morreram cedo, né? Então isso é uma graça, porque eu não convivi com os meus avós. E eu agradeço, morreram cedo. E eu agradeço muito a Deus das minhas filhas poderem conviver com meus pais. É uma dádiva, gente. Né? É uma dádiva, porque eu me lembro pequena, assim, com uns 10 anos, no enterro de um avô, de uma amiga minha, e ela chorava, e eu falava assim, mas você para de chorar, porque você pelo menos teve avô para perder. Você nem isso teve, né, Camila? Eu lembro de mim falando isso, né? E a gente tem que ver, porque como você disse, não basta a gente querer trazê-los para nossa casa. Muitas vezes eles não querem vir. E a atitude de trazer também, às vezes é fácil a gente apontar o dedo e julgar, mas veja bem, quando a gente tem um filho, a dinâmica da nossa casa muda completamente quando vai chegar um bebê. E o bebê está vindo ali, uma folha em branco. Quando chega uma pessoa, que mesmo sendo do nosso mais profundo afeto ali, nosso pai, nossa mãe, eles têm as manias deles, a idade deles, para a gente trazer ainda para um ambiente onde tem, às vezes, o marido que não é filho, tem os filhos que já têm outras manias, também é muito difícil. Então a gente precisa ponderar isso. Camila, o meu porque tio... não adianta adoecer a casa inteira. A gente tem que pensar no melhor possível para todo mundo. A minha avó, quando envelheceu, minha avó morava no interior e era muito longe da casa de mamãe. Mamãe não podia dar muita atenção. E o outro irmão dela também era de um lugar muito longe. E aí eles quiseram trazer a minha avó à força porque ela poderia dar uma vida melhor. E esse meu tio que é médico, ele falou assim, Marinha, se a gente tirar minha mãe, a gente tirar ela do portinho dela ali, ela vai morrer rápido. Ela não quer sair dali.
vamos respeitar e vamos nós nos deslocarmos para lá mais vezes. Árvore velha não se muda de lugar. Isso é uma expressão, porque a mamãe, inclusive, queria ir para um apartamento perto de mim, mas eu sei que ela queria como uma ilusão, porque na hora ela é acostumada com uma casa enorme. A hora que chegasse num apartamento de 2 quartos, num prédio onde ninguém olha para a cara de ninguém, ela não se adaptaria. Então, a árvore velha não se muda de lugar. Isso é interessante, né? Porque meu pai e minha mãe moram no interior também, numa fazenda. E eu falo que eu tô com 4 idosos lá, né? Que ela não me ouça, que ela também não se acha idosa, né? A minha também não. Usa short, biquíni, batom, fala que eu sou muito básica. Mas, né, a realidade é que as limitações mesmo do envelhecimento do corpo, por mais que a alma esteja boa, acontecem. Eu estou lá com a minha mãe, meu pai, a Luzia, que é minha segunda mãe, né, tá na minha casa desde antes de eu nascer, e a minha tia, uma irmã da minha mãe mais velha, que também mora lá. E na ordem natural aí estava a minha mãe cuidando da minha tia, que é uma irmã bem mais velha. Agora ela também já não dá conta de cuidar da minha tia. Então, como lá são 4, eu já estou pensando em transformar lá nessa alegre casa. Na institucionalização, né? Fazer uma institucionalização lá, que a gente continua visitando e ainda leva os mais parentes. Mas você sabe que, olha aqui, na casa da minha avó, Camila, juntaram 3. É isso. Porque elas estavam todas velhinhas. Juntaram as 3 na casa da minha avó, porque a casa da minha avó era muito grande. Olha, gente, era divertidíssimo chegar lá. Eu vou ter que rir agora, porque eu falar, é divertido. Porque lá em casa tá a minha mãe, a minha irmã e a Bá, que, né, que tá lá desde que os filhos nasceram. Gente, as picuinhas são tão engraçadas, porque um fala uma coisa, eu chego lá, a mamãe fala assim, porque a fulana falou isso. Aí a minha irmã, porque a mamãe, porque não sei o quê. Então é muito engraçado, mas eu falo isso muito com a mamãe. Agradeça, mãe, porque muita gente está sozinha e nós estamos aqui no todo. E é interessante porque quando eu mandei as fotos que a gente estava gravando da TV Evangelizar, aí ela virando assim, nossa, eu queria estar aí, você não me levou. Então, nesse momento, esse programa, gente, é um acordar, porque a gente precisou discutir esse tema porque bateu a nossa porta. Não espere bater a sua porta. Comece a pensar, primeiro, como ajudar seus pais, seus avós, se você tem. Segundo, né, como envelhecer, porque uma coisa é fato. O idoso é importante. Os meus netos tiveram a oportunidade de ter bisa e biso, que eles chamam. A memória afetiva é linda na vida deles, que a gente possa bendizer essa velhice. E aí, queria pedir mesmo que a gente baixasse os olhos e pedisse ao Senhor o que a Bíblia nos ensina. Dai-nos, Senhor, uma ditosa velhice. Dai-nos, Senhor, uma velhice não de ranhetice, mas uma velhice de sabedoria. Que eu possa ser na vida dos meus filhos aquele ancião que leva alegria, que leva memórias afetivas boas e que eu possa partilhar o que eu sei sem impor a minha vontade. E dai-me paciência, Senhor, para entender a minha mãe, que está mais velha, precisando que eu esteja junta. Amém? Amém. Obrigada pela sua audiência, obrigada por estar aqui na TV Evangelizar conosco. Obrigada, enfim, por você fazer parte da nossa vida, porque mesmo sem a gente te ver, nós te vemos nos vídeos e também no nosso coração. Até o próximo programa. Beijo no coração. Até mais. Até.